Quando o STF irá decidir sobre a revisão da vida toda dos aposentados? O julgamento da revisão que beneficia milhares de aposentados permanece sem uma data oficial para acontecer. Entenda os desdobramentos do tema. O caminho até um parecer conclusivo do STF sobre a revisão da vida toda já virou motivo de aflição entre os aposentados. A tese chegou extremamente próxima de ser aprovada, mas um duro golpe desembocou em uma longa espera que já dura 7 meses. Podemos dizer que a referida revisão está entre os assuntos mais comentados entre os aposentados, até porque a resolução do caso impacta diretamente na vida financeira de milhares de pessoas. Acontece que o ano já está próximo do seu fim, e uma grande quantidade de segurados ainda aguardam com uma certa desconfiança a proclamação do resultado do processo. Diante deste cenário, neste vídeo iremos trazer destaque para os desdobramentos que ocasionam a longa demora por um resultado, bem como relembrar do que se trata a tese jurídica, hoje, muito conhecida como revisão da vida toda. Dito isso, continue assistindo este vídeo até o fim, e esteja informado sobre esse importante assunto para a vida dos aposentados. Em suma, a revisão da vida toda solicita a inclusão das contribuições realizadas antes de julho de 1994, no cálculo que define o valor das aposentadorias. A medida beneficia milhares de segurados, em especial, aqueles que tinham altos salários de recolhimento antes de 94. Para entender a revisão da vida toda, primeiramente, é preciso contextualizar todo o cenário que originou a necessidade da reanálise. Em 1999, surgiu uma reforma que definiu a desconsideração dos recolhimentos realizados antes de julho de 1994, para calcular as aposentadorias solicitadas, desde então. De modo breve, a determinação de 1999 foi dada, pois no mês de julho de 95, passou a valer o Plano Real, programa que, dentre outros pontos, trocou a moeda oficial do país, saindo do cruzeiro para o real, que até hoje vigora. Acontece que a regra prejudicou, relevantemente, a vida de milhares de segurados que esperavam se aposentar conforme normas que estavam valendo até então, e foram e ainda são surpreendidos com um valor muito abaixo do esperado. Em resumo, todo segurado que teve contribuições antes de 1994, recebeu o primeiro pagamento do INSS há 10 anos, ou menos, e foi contemplado pela aposentadoria entre 1999 e 12 de novembro de 2019. Data anterior ao vigor da reforma da Previdência, pode entrar com o processo de reanálise da revisão da vida toda. Contudo, especialistas alertam que a ação não é vantajosa para todos, de modo que é preciso entender se o cálculo de inclusão dos recolhimentos beneficia o segurado. Não me estendendo muito neste ponto, podemos dizer que a revisão vale a pena para aposentados que recebiam altos salários antes de junho de 1994, ou que passaram a recolher com menos após a referida data. O que falta para o STF julgar a revisão da vida toda? Este questionamento é proferido tanto por aposentados como por especialistas no tema. A pergunta é direcionada diretamente aos magistrados do Supremo, em especial, para o ministro André Mendonça, antigo relator, e para a ministra Rosa Weber, atual presidente do STF. Para compreender a ideia do questionamento e a quem ele é, especialmente, proferido, é preciso compreender todos os desdobramentos e relembrar o caso que envolve o processo de julgamento da revisão. Afinal de contas, muitos podem se recordar que a ação chegou muito próxima de ser decidida a favor dos aposentados. Nesta linha, após muitas sustentações que validavam a tese, foi dado o início do julgamento em junho de 2021. Após quase um ano em análise, finalmente, os 11 ministros que integram o Supremo deram seus votos, definindo assim um placar final a favor dos aposentados que poderiam gozar das vantagens que a ação traria. No entanto, restando apenas 29 minutos para a proclamação do resultado positivo, veio o grande golpe na direção dos aposentados. Às 23h51 do dia 8 de março, o ministro Nunes Marques fez um pedido de destaque. O resultado?
Uma demora para a realização de um novo julgamento que já perdura 7 meses. Em suma, o pedido de destaque de Nunes fez com que o julgamento fosse suspenso, de modo que deverá ser reiniciado em plenário físico, visto que a votação anterior aconteceu no âmbito virtual, devido ao distanciamento social. Na prática, o processo pelos meios digitais, de nada se diferencia do realizado de maneira presencial, entretanto, pode ser entendida como uma manobra para invalidar o voto a favor do ministro Marco Aurélio, antigo relator do processo, que se aposentou posteriormente. Contudo, reconhecendo uma possível alteração no resultado final do novo julgamento, o voto de Aurélio foi mantido, conforme a decisão dos demais ministros do STF. Ainda assim, desde o último adiamento, não há novas movimentações atreladas à votação do processo. Daí surge o questionamento que intitula este tópico: o que é necessário para que a revisão da vida toda tenha um novo julgamento? Neste sentido, restaria que o novo relator, André Mendonça, faça o requerimento para a tese ser colocada novamente em pauta. Todavia, nem o mesmo direito ao voto magistrado tem, visto que o voto válido é do antigo relator Marco Aurélio. Em reflexão, o advogado especialista em direito previdenciário, Murilo Aiti, aponta esta situação como um limbo processual, além de indicar que Rosa Weber, que preside o STF, está ciente do caso e pode interferir para que o novo julgamento, enfim, aconteça. Vivemos um limbo processual, vez que a pauta é requerida quando o relator for apresentar o seu voto. Porém, André Mendonça não irá votar porque o voto mantido será o do relator original, que não está mais na corte. Assim, o processo ficará dormindo se Mendonça nada fizer. Mas a informação que se tem é que Rosa Weber, como presidente do STF, está ciente do caso e não precisa aguardar a liberação pelo atual relator para pautá-lo. A qualquer momento, por sua discricionariedade, poderá tocar em frente o caso, explica Aiti. Diante disso, e fazendo uma breve referência à reflexão promovida pelo especialista, caberia a Mendonça encaminhar o ofício à presidência do STF, mesmo que não possa votar. E caso essa atitude republicana, como diz Aiti, não seja tomada, que a ministra Rosa Weber coloque imediatamente a revisão em pauta para novo julgamento. Informações exclusivas do canal EJS Notícias. Comente e compartilhe com seus amigos e também com sua família, pois assim consigo trazer sempre o melhor conteúdo para vocês. O meu muito obrigado.